Shalom, shalom. Eu sou o pastor Renan do Ministério Adoração e Restauração e mais uma vez estou aqui com vocês para nós nos deleitarmos com a palavra do Senhor e descobrir os segredos dele a respeito das festas, dos tempos que ele estabeleceu. Nessa aula nós vamos falar sobre os aspectos que a festa de Pêssar trata. Na aula anterior, nós falamos um pouco a respeito de quando surgiu o Pêssar, quando ele foi estabelecido. Nosso texto base usado foi Êxodo capítulo 12. E nesse momento nós vamos estar nos aprofundando um pouco mais. A festa de Pêssar, ela trata três aspectos muito importantes. Aliás, todas as festas que o Senhor estabeleceu, ele vai proporcionar para o povo um determinado crescimento, uma área que vai precisar ser tratada. Até porque o objetivo do Senhor é que nós venhamos crescer e nos desenvolver. A palavra fala que nós devemos prosseguir conhecendo ao Senhor, buscando a Ele em todo momento, pois precisamos ser tratados para atingir a estatura do varão perfeito, como ele estabeleceu o seu Filho Jesus Cristo. Voltando à nossa aula, quais são os aspectos que a festa de Pêssar vai tratar? Pêssar, ele trata, em primeiro lugar, a memória. Como nós havíamos dito, o povo de Israel passou 430 anos aproximadamente cativo lá no Egito. Eles passaram de um povo convidado pelo rei, no caso pelo faraó, por conta de José. Seus irmãos foram trazidos, o seu pai foi trazido, toda a sua casa povoou a região de Gozém, ali no Egito. Porém, passando-se os anos, depois que José morreu, e o faraó foi substituído, morreu, estabeleceu-se um novo rei. O povo de Israel começou a crescer e a prosperar. E houve medo no coração dos egípcios, deles perderem o seu reino, perder a sua estrutura. Então o povo de Israel passou a ser escravizado no Egito. E Pêssar vai tratar justamente essa memória. Lembrar sobre as condições de escravidão que o povo ele foi submetido no Egito. E que se não fosse a poderosa mão do Senhor, eles nunca teriam saído de lá, da forma que saíram. O primeiro aspecto que Pêssar vai tratar, e quando nós celebramos Pêssar, nós devemos trazer essa memória, é justamente o lugar da onde nós saímos, do grande livramento que o Senhor nos deu. Pêssar, ele vai trabalhar toda essa condição da nossa vida, os seus elementos, as ervas amargas, que nós vamos tratar um pouquinho mais para frente, vão falar disso. É para que nós tenhamos a experiência e trazemos a memória, não apenas na nossa consciência, não apenas na nossa mente, mas através dos sentidos nós possamos ter a experiência daquilo que foi a nossa vida antes da nossa libertação, antes de sairmos debaixo dos governos e das autoridades que nos aprisionavam. E neste caso, do povo de Israel, do Egito, que estabeleceu o trabalho forçado, a carga forçada sobre o povo. Então, o primeiro aspecto que a festa de Pêssar vai tratar é a memória. O segundo aspecto que a festa de Pêssar vai tratar é a identidade. Sempre que celebramos Pêssar, nós celebramos
com a consciência da identidade que o Senhor nos deu. Nós éramos escravos, o povo de Israel era escravo e se tornou livre. Assim como nós éramos escravos e nos tornamos livres por causa do Senhor. O Senhor operou um grande milagre na nossa vida. Então, Pêssar vai tratar da identidade. Saber quem você é, quem é o teu Deus, quem foram os teus inimigos e aquilo que você se tornou. Saiu de uma condição de miséria e foi para uma condição de cabeça. Então, a festa de Pêssar vai tratar a identidade. Outro aspecto que o Pêssar trata na vida do servo de Deus, na vida do judeu, é a santidade. Porque o povo, ele foi separado pelo Senhor. O povo, a partir daquele momento, ele não mais agiria e nem pensaria, nem contaria os seus dias da mesma forma como todos os homens na terra o faziam. O Senhor estabelece um novo tempo, uma nova estação. E isso traz uma visão profunda de santidade. Por que santidade? Porque santidade, ela vai muito além do que a palavra separação. Santidade, ele traz o entendimento e o conceito de algo especial. O Senhor pega o seu povo de maneira especial e tira do Egito. Eles não saem expulsos do Egito como se fossem pessoas desprovidas, miseráveis. A palavra do Senhor diz que o povo de Israel sai com todos os tesouros, porque o Senhor deu uma ordem que era para passar de porta em porta e pedir. E os egípcios davam as suas joias, as suas pedras preciosas, o seu ouro, e entregavam para que eles saíssem. E eles saíram carregados de tesouros do Egito. Então a palavra fala sobre santidade. É o ser especial. E o que dentro de Pêssar vai tratar santidade? É a separação do fermento. Porque durante o período da festa de Pêssar, você tira o fermento da sua casa. Uma semana antes da festa, é necessário que nós façamos uma limpeza geral na nossa casa. E tudo que é fermento seja tirado. Durante os outros 7 dias, a partir do jantar de Pêssar, não se come nada com fermento. Tudo deve ser comido sem fermento, chamados pães ázimos. Então, essa festa vai tratar a santidade, porque o fermento, segundo a palavra de Deus, é o pecado. E se dentro dessa festa eu tiro o pecado, eu trabalho com santidade, com separação, com ser especial ao Senhor. A festa de Pêssar, então, ela vai tratar, é necessário que ela trate esses 3 pontos: memória, identidade e santidade. Dessas 3 maneiras, nós começamos a galgar os degraus para sermos chamados a nação eleita, o povo que o Senhor estabeleceu. Um povo que tem uma cultura diferente, o povo que tem leis diferentes, o povo que tem um Deus que é o Deus verdadeiro, Deus único. Amém? Então, hoje, nós tratamos desses aspectos. Na próxima aula, nós vamos nos aprofundar um pouco mais a respeito disso. E eu te convido para que você mergulhe na palavra do Senhor. Busque mais da sua revelação.
porque Ele tem infinitamente mais, além do que nós podemos pedir ou imaginar. Amém? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Shalom, shalom.